Olá, pastor Olavo, tudo bem com você, meu amigo? Que a paz e a graça da parte de Deus seja com você, com a sua família. Pastor Olavo, eu estou gravando esse vídeo para lhe fazer uma pergunta. Imagine a seguinte cena, pastor Olavo. Um líder religioso, um pastor, apenas um exemplo, entra em adultério. Na sua opinião, esse líder, ele pode continuar exercendo o seu ministério pastoral ou não? Qual a sua opinião a respeito disso, pastor? Grande abraço, que Deus abençoe ricamente o seu ministério, meu amigo. Aqui quem está falando é o pastor José Olavo Fonseca. Peço a você para se inscrever no meu canal no YouTube, ativar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Eu recebi, através do meu WhatsApp, uma pergunta feita a mim, pelo irmão Petra Oliveira. O irmão Petra Oliveira, dentre tantos, são um dos meus seguidores no YouTube e no Facebook. Quero responder esta pergunta, sem fazer rodeios. Ele pediu a minha opinião. Eu não vou dar a minha opinião. Eu vou falar à luz da Bíblia, o que a Bíblia relata, o que a Bíblia fala sobre este fato, sobre a sua pergunta. Eu sei que é um assunto muito polêmico, eu sei que haverá divergência na resposta que eu vou dar, mas, amado, a sua divergência tem que ter base bíblica. Eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você acha, eu não quero saber qual é a doutrina da sua igreja, qual é o regulamento interno da sua igreja, mas eu quero falar sobre este livro, o que este livro, a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando conosco, eu quero falar o que este livro fala. Portanto, não será eu falando, mas será a boca de Deus falando com você, comigo, conosco. O irmão Petra Oliveira perguntou para mim, pastor Olavo, qual é a sua opinião a respeito de líderes evangélicos, sobre pastores evangélicos que caem em adultério, que cometem adultério, que traem a sua esposa com outra mulher. Este pastor, uma vez que o seu pecado ele é descoberto, porque o que o homem faz às escondidas, Deus faz sobre o telhado para que todos vejam, ou este pecado é descoberto, aí este pastor é inquirido, é perguntado, e não há outra alternativa para ele a não ser confessar os seus pecados, o pecado de adultério, ou quando ele voluntariamente, ao cair em pecado de adultério, sem que ninguém descubra o seu adultério, ele confessa livremente, ele confessa que caiu em adultério, está arrependido. Aí a igreja que tem o poder de perdoar, a igreja que tem o poder de ligar na terra, a igreja perdoa este pastor. Esse pastor, às vezes, tenho visto isto. Eu tenho visto isso. Às vezes, ele é perdoado, seja ele de qualquer denominação. Eu estou falando de todas as igrejas evangélicas do mundo. Não estou me referindo a uma única igreja. Não estou jogando indireta para nenhuma igreja. Estou falando o que acontece nas igrejas. Algumas igrejas, às vezes, perdoam este pastor e ele fica sem nenhuma punição e continua pastoreando o rebanho do Senhor, a noiva do Cordeiro. Outras igrejas disciplinam este pastor, tira ele das suas funções eclesiásticas, tira ele da liderança da igreja, exclui ele da liderança da igreja, talvez até do ministério, e esse pastor então cumpre um período de disciplina, cumpre um período de exclusão, e depois através de assembleias
ou de convenções, ou de reuniões ministeriais, este pastor, ele conquista novamente. Esse pastor conquista novamente o seu cargo eclesiástico, o seu título eclesiástico como pastor titular de uma igreja, e ele volta a pastorear o rebanho do Senhor, ele volta a pastorear a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. Esse pastor que caiu em adultério, é certo, é bíblico, esse pastor voltar a pastorear, voltar às funções da sua igreja. A sociedade perdoou o pecado deste pastor, entendeu o pecado deste pastor, entendeu, compreendeu. A sociedade vai aceitar que este pastor volte a pastorear. A igreja que ele pastoreava perdoou os seus pecados, liberou perdão para ele. A igreja vai aceitar que esse pastor volte a pastorear. Deus, que é o dono das igrejas, ou Deus que é o dono da igreja, o Espírito Santo, que é o dono da igreja, Jesus de Nazaré, que pagou o preço na cruz do Calvário, o preço de sangue pela sua igreja, e através do sangue dele derramado na cruz, ele fundou a igreja dele na terra. Jesus vai aceitar que este pastor volte a pastorear? Vamos ver o que a Bíblia diz? Não vou dar minha opinião, não vou falar o que eu penso, o que eu acho, mas vou falar o que a Bíblia afirma sobre este fato. Muitos tomam como referência o que aconteceu com o rei Davi, descrito lá no livro de Samuel. Quero ler para você esses versículos. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Vamos ler. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Betseba, ou Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Vamos parar por aqui. Amados, este fato que aconteceu com o rei Davi foi um pecado de adultério. Ele sabia que esta mulher era casada e que seu marido estava na guerra, defendendo o povo de Israel. Esta mulher engravidou-se de Davi. Eu não quero entrar em detalhes de vários pecados que Davi cometeu ao decorrer dos dias. Eu não quero falar do pecado de assassinato que ele cometeu, porque ao saber que a mulher estava grávida, para encobrir o seu pecado, para esconder o seu pecado, Davi mandou matar o soldado valente Urias. Não quero falar deste assassinato, não quero falar deste crime. Eu quero me ater a falar somente do pecado de adultério. Vamos para a Bíblia. Primeiro eu quero dizer para você que Davi era rei de Israel. Rei de todo o Israel. Davi comandava um povo. Davi liderava um povo. Mas também eu posso dizer para você que Davi era pastor. Pastor de todo o Israel. Ele acumulava múltiplas funções. Uma função política, porque ele era rei de Israel. E uma função eclesiástica, porque ele era o pastor de Israel. Ele representava aí um pastor.
ele tipificava aí um pastor. Também eu quero ler para você sobre as qualificações para quem deseja o episcopado. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o que diz a Bíblia. Alguns versículos somente. Eu poderia ler todos os versículos de 1 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre as qualificações de quem deseja o episcopado. Podemos dizer que, tanto para quem deseja o episcopado, como também quem tem a função de levantar pastores, levantar diáconos, levantar presbítero, levantar evangelista, levantar missionários e ungí-los e consagrá-los como homem de Deus íntegros, como homem de Deus ungido para exercer a função do episcopado. Mas vamos nos ater aqui a função de pastorear, de apacentar o rebanho do Senhor. Quero ler apenas alguns versículos de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o que diz esses versículos. O título traz os deveres dos bispos e dos diáconos. E também diz quais são os deveres dos pastores. Está escrito assim na Bíblia. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Convém, pois, que o pastor seja irrepreensível. Convém, pois, que o diácono, o evangelista, o missionário seja irrepreensível. Eu quero ler para você o que a nota homilética fala de ser irrepreensível. Está escrito assim: seja irrepreensível. Seja irrepreensível. Nota homilética. O candidato ao ministério deve ser irrepreensível. O que significa isso? Significa literalmente que não se pode atingi-lo. Tem que ser uma pessoa inatingível. Você olhando este pastor, ou este bispo, ou este ancião, ou este líder espiritual, nada nele vai atingi-lo. O que você falar sobre ele não vai atingir ele, porque ele é irrepreensível. Ele não cometeu erros digno de ser repreendido, digno de ser atingido, quer pelos de dentro, que são os fiéis, são os evangélicos, são os cristãos, como os de fora, que seja os mundanos, os ímpios, os pecadores. Ele tem que ser inatingível, tanto pelos da igreja,
como pelos de fora, pelos ímpios, pelos que não confessam a fé, que não pode atingi-lo. Isso tem a ver com a conduta manifesta e aprovada, que seja inculpável e irrepreensível desde a sua conversão. Anda a sua conversão, não interessa se ele adulterou. Converteu, ele tem que ter uma vida exemplar diante de Deus, diante da sociedade, os de fora, e também diante dos fiéis. Eu não vou usar aqui o termo tanto pelos de fora e muito mais pelos fiéis. Não, é o mesmo nível. Ele não pode ter nada que o atinja, nem por alguém que não é evangélico, e também muito menos pelo da igreja, pelos fiéis, pela sua ovelha, pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Isso tem a ver com a sua conduta manifesta e aprovada. Inculpável e irrepreensível desde a sua conversão na vida conjugal e na vida doméstica. A vida doméstica na fé. E na vida doméstica, na fé. Na vida social e no trabalho. Ninguém deve ser cogitado para o ministério se houver contra ele acusações procedentes de imoralidade ou de transgressões graves. Ninguém deve ser escolhido para o ministério se ele tiver o que o acuse na sua conduta moral, na sua conduta espiritual, procedente de imoralidade ou de transgressões graves. Pelo contrário, deve ser homem de reputação, irrepreensível entre os membros da igreja e entre os de fora, por ter uma vida cristã exemplar, sem problemas morais, habituais ou incidentes. Este, portanto, pode servir de modelo para todos os seguirem. E ele deve zelar por esta conduta moral. Ele deve zelar. Ele deve cuidar. Ele deve permanecer como alguém irrepreensível, conforme ele foi escolhido no início do seu ministério. Conforme ele foi escolhido e apontado quando alguém o quis levar ao ministério. Levantando como pastor, como presbítero, como evangelista, como diácono. Ele deve zelar pela sua vida moral, pela sua conduta moral. Ele deve ter uma boa conduta e tem que ser exemplo para os da igreja e para os de fora. É o que diz a nota homilética que eu estou lendo para você. A nota homilética é que está dizendo isto. Portanto, é a Bíblia que está dizendo. É a nota homilética que está narrando isso. Portanto, um pastor que cai em adultério, ele não pode voltar a pastorear. Eu poderia ler muitos e muitos e muitos versículos de 1 Timóteo capítulo 3. Poderia ler muitos versículos. Mas para esse vídeo não ficar extenso, a Bíblia é quem diz. Deus é quem diz. O Espírito Santo é quem diz. É a palavra de Deus que afirma que o pastor tem que ser irrepreensível. Uma vez que ele caiu em adultério, ele não cuidou bem da sua casa.
e muito menos cuidou bem da sua vida moral, da sua vida conjugal. Ele não foi marido de uma só mulher. Ele não cuidou bem da sua casa. Ele cometeu muitos e muitos erros ao cair em adultério. Esse pastor, ele não pode permanecer em adultério. Ele deve pedir perdão para a igreja, se for possível, pedir perdão até para a sociedade, porque ele deve favor à sociedade, ele deve obrigação à sociedade. Ele traiu a confiança da igreja e da sociedade. Ele tinha uma credibilidade com a igreja e uma credibilidade com a sociedade, com os de fora. Os de fora via ele como um homem de Deus, como um ungido de Deus, alguém digno de ser seguido, alguém digno de ser seguido, tinha uma conduta moral irrepreensível, tinha uma vida exemplar, digna de ser copiada, mas ele traiu a igreja, ele traiu a sociedade, ele traiu a sua esposa, ele traiu os seus filhos, ele traiu o evangelho, ele traiu a Deus, ele traiu a Jesus, ele traiu ao Espírito Santo. Ele traiu ao Espírito Santo. No livro de Timóteo está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Ao cair em adultério, ele tem do que se envergonhar. Um pastor, quando cai em adultério, ele deve arrepender dos seus pecados, ele deve confessar os seus pecados para a igreja, para a esposa, para os de fora da igreja. Ele provoca um escândalo dentro da igreja, ele provoca um escândalo para os de fora da igreja. Ele coloca em descrédito, o poder do evangelho. Ele faz com que o nome de Deus seja escandalizado. Ele faz com que o Espírito Santo seja escandalizado. Ele faz com que Jesus seja escandalizado. Portanto, um pastor que cai em adultério, ele pode arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, deixar os seus pecados. Ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser excluído do ministério da igreja. Excluído da igreja, disciplinado da igreja, colocado no banco da igreja. E se o pastor quiser, o seu líder, porque cada pastor tem um líder, cada pastor tem um pastor, se alguém que estava ou está acima dele, se quiser dar trabalho para esse pastor, para esse ex-pastor, ele é um ex-pastor, ele é um ex-ungido de Deus. Ex-ungido, ex-pastor. Se alguém que está sobre ele como autoridade quiser levantar ele para trabalhar na igreja, poderá levantar ele para fazer muitos trabalhos na igreja, menos o de apacentar a noiva do Cordeiro, porque ele traiu Jesus com a noiva. Ele traiu Jesus com a ovelha. Então, o pastor poderá levantá-lo como uma pessoa para zelar da igreja, lavando os banheiros da igreja, cuidando da limpeza da igreja, pintando a igreja, arrumando o telhado da igreja, trabalhando como pedreiro, como servente de pedreiro, como pintor, como zelador da igreja, mas que ele não tenha poder nenhum de ministrar na igreja qualquer ministração para a ovelha. Ele não pode mais pastorear. Não é o pastor Olavo que pensa isso, não é o pastor Olavo que fala isso, mas é a Bíblia. Caso contrário,
você que está ouvindo esse vídeo. Caso contrário, haverá uma incógnita. Haverá uma controvérsia. Por quê? Porque antes de levantar ele como obreiro, como pastor, ou antes de levantar qualquer um como obreiro, como pastor, procurou nele as qualificações para o ministério. Por que então não exigir dele as qualificações do ministério para depois levantá-lo? E não vai encontrar qualificações, porque ele errou. Ele é repreensível e não irrepreensível. Todos os pastores, inclusive eu que estou falando com você, inclusive eu que falo contigo, qualquer pastor de qualquer ministério, se cair em adultério, ele tem que ser banido do grupo eclesiástico para o pastoreio. Ele não pode pertencer à classe eclesiástica cuja função é o de pastorear, ou ser diácono, ou ser evangelista, ou ser missionário, ou ser ministro do evangelho. O fato dele cair em adultério e voltar ao pastoreio vai trazer um prejuízo para o reino de Deus. Porque bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que conhecer e vai conhecer a vida moral desse pastor e vai ver ele pastoreando novamente, eles não vão ter crédito no evangelho. Eles não vão ter crédito, não vai haver credibilidade que o evangelho é uma coisa séria e não uma coisa banal e relaxada. Não é o fato que a igreja não perdoa, não é o fato que o mundo não perdoa, não está cogitado isso aqui. A igreja perdoa sim, perdoou o pastor. A sociedade perdoou sim, perdoou o pastor. A igreja liberou perdão, deu perdão. A sociedade deu perdão, liberou perdão. Mas Deus é que rejeitou este pastor para pastorear novamente. A sociedade é que não aceita esse pastor pastorear novamente. A igreja não aceita esse pastor pastorear novamente. Alguns pastores, líder maior, presidente de igreja, presidente desse pastor, poderá quebrar o galho. Quebrar o galho. Agir da maneira como o rei Saul. Agir de maneira tal que, como o rei Saul fez com o rei Agag. Era para matar o rei Agag. Era para não deixar o rei Agag continuar sendo rei. Continuar sendo pastor. Porque o rei, ele está numa função como pastor. Ele está numa função como pastor. Tipifica um pastor. Deus rejeitou que o rei Agag continuasse rei. Tinha que matar todos os amalequitas, matar o rei Agag, incluindo o rei Agag, e não pegar dos seus despojos. Mas o homem, tudo é o homem está bagunçando com o evangelho. E vai prestar conta a Deus. Shabalabacaia de Covasnébia, demanda epropracia. Deus manda dizer para esses pastores, Deus manda dizer para esses presidentes: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Pastores que levantam pastores que caírem em adultério para voltar a pastorear, está fazendo a obra do Senhor relaxadamente e vai prestar conta a Deus. É Deus que está mandando dizer isso para você. Pastor que cai em adultério e que aceita o quebra-galho de outros pastores, tomem cuidado com o profeta Samuel, para que ele não enfie uma espada em você e te mate fisicamente. A função de matar, a obrigação de matar o rei Agag era do rei Saul e não de Samuel, o profeta. Como Saul não fez, o profeta Samuel fez, matou o rei Agag. Homens têm quebrado o galho de homens, agindo por amizade,
agindo com sentimentos. E Deus não olha sentimento, Deus não age por sentimento, Deus vai pela razão. Errou, tem que ser punido. Errou, tem que pagar o preço. Se esse pastor que caiu em adultério gostasse e amasse a função de pastor, que ele tivesse o zelo de zelar pela sua função eclesiástica, que ele tivesse o zelo de zelar e não de desprezar. O fato de um pastor cair em adultério, ele está desprezando as qualificações exigidas para o ministério, está desprezando os mandamentos de Deus, está desprezando a Deus, desprezando Jesus, desprezando o Espírito Santo, desprezando a noiva de Cristo, desprezando a ovelha e valorizando a prostituta, valorizando e honrando o adultério. Quando um pastor cai em adultério, ele não está honrando a Deus, mas honrando o diabo, honrando o pecado. Isto é sério e é grave. O rei Saul poupou o rei Agag por amizade. Um rei quebrando o lugar de outro rei. Um pastor quebrando o lugar de outro pastor, colocando um pastor adúltero para retomar o seu cargo de pastor, a sua função ministerial. Está errado. Quer ajudar esse pastor? Coloca ele no banco. Dá trabalho para ele pintar a igreja. Construir igreja. Fazer massa para construir igreja. Pintar a igreja. Trocar o telhado da igreja. Tem muitas coisas que esse pastor vai fazer na igreja se ele quer trabalhar para o Senhor. Não existe só o cargo de pastor. Deus manda dizer para você que está ouvindo este vídeo que a função eclesiástica não é vitalícia. A função eclesiástica, ela é temporária, enquanto a pessoa permanecer com a sua conduta moral íntegra. Que nada venha atingi-lo. Que não haja acusações reais sobre a sua vida moral, sobre a sua vida no trabalho. Pastor que compra e não paga, pastor caloteiro, ele tem que ser excluído da função pastoral e voltar a ser membro de igreja e nunca mais voltar a pastorear. Pastor caloteiro, que compra e não paga. Pastor fofoqueiro. São muitas, qualquer qualificação, qualquer, não é só adultério não. Todos aqueles que forem encontrados neles as devidas qualificações ministeriais, ao cometer erro na função de pastor ou na função de diácono, ele deve ser desempossado do seu cargo e nunca mais voltar a ocupar este cargo. Deus manda perguntar para pastores que quebram galho de pastores, que passam a mão na cabeça de pastores. Por acaso está faltando homem de Deus? Porventura está faltando homem de Deus para você levantar qualquer um? Alguém que não tenha mais as qualificações? Na tua igreja não há outras pessoas qualificadas para substituir esse pastor que se desqualificou? Quero dizer para você que para cada Moisés, Deus tem um Josué. Quero dizer para você que para cada Saul, Deus tem um Davi. Quero dizer para você que para cada Elias, Deus tem um Eliseu. Levanta outros. Procura dentro da tua igreja, procura dentro dos os teus membros, as tuas ovelhas, pessoas que têm qualificações para substituir esse, para substituir esse, para substituir esse, para substituir este que desprezou e se desqualificou. Se não tem, deixa o rebanho sem pastor. Deixa o rebanho sem pastoreio, mas não coloca alguém que não está mais qualificado para não servir de escândalo para a igreja e muito mais para os de fora. Muito mais para os de fora. É inadmissível, Deus não aceita. Pastor que cai em adultério, pastor que se desqualifica, retornar às suas funções eclesiásticas. É inadmissível.
Da mesma forma como Deus mandou o rei Saul matar o rei Agaque. Da mesma forma como o rei Saul não cumpriu a ordem, mas Samuel cumpriu a ordem no lugar do rei Saul. Saul não obedeceu, Samuel cumpriu a ordem no lugar do rei Saul. Amados, não sou eu que estou falando com você, é a Bíblia. Não estou falando que eu penso, o que eu acho, é a Bíblia. Até eu que sou pastor há 40 anos que eu sou pastor, se eu vier cair em adultério, que eu seja banido do rol de pastores, que eu vou lavar a banheiro da igreja e não pastorear. Esta é a minha resposta, esta é a resposta da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.